Muito boa tarde. Boa tarde, vamos para a nossa live 4. Live de hoje para que possamos continuar perseverando no nosso desafio de 21 dias. 21 dias para desenvolver a coragem, para ser leve. E todos os dias trazendo aí uma reflexão importante, 30 minutos para que possamos refletir sobre essa leveza nos tempos de hoje. E aí trazendo um overview aí do que nós vimos nesses primeiros dias. Nós estamos no 4º dia falando de um pilar fundamental que inclusive contribui e muito com a felicidade, com a nossa vida mais significativa, que é o pilar relacionamentos. Eu decidi que essa live de hoje a gente vai continuar o papo de ontem, tá? E amanhã a gente fala daquele outro pilar, que é sobre essa saúde física, sobre a nossa relação com o corpo, enfim. Então amanhã a gente fala sobre esse pilar, mas tem tanta coisa para conversar sobre relacionamentos que eu entendi que vale a pena falarmos mais um dia sobre ele, tá? Continuidade da live de ontem. Então nós estamos falando nessa primeira parte da live. Oi, Vitor, seja bem-vindo. Que bom você aqui, meu amigo. Na primeira live, nessa primeira sequência, nós estamos falando sobre a importância da liderança de si mesmo, né? Como um pilar fundamental, entender, buscar autoconhecimento, buscar autogoverno, entender, ter clareza de quem nós somos, das nossas forças, das nossas limitações também. E dentro desse pilar, isso se reflete em todas as áreas da nossa vida, né? Eu falo para muitos líderes e eu vejo grandes líderes para fora, mas muitas vezes eles estão um pouco mais perdidos ou desconectadas ou perdidas dentro de si mesmos, né? Seja no campo dos pensamentos, das emoções, enfim. Comportamentos desordenados ou desorganizados, sobrecarga, excesso de autocobrança, comparação, muitos pesos que a gente vai colocando nessa bagagem, que não é uma bagagem visível, é uma bagagem emocional, é uma bagagem que a gente muitas vezes nem consegue perceber quando o que exatamente está pesando. E aí dentro desse pilar de liderança de si mesmo, eu trouxe que nós precisamos ficar atentos tanto na área profissional, quanto na área dos relacionamentos, quanto na área da saúde física. E nós estamos falando desse pilar relacionamentos. Então, sem eu ter essa clareza de quem eu sou, eu começo a projetar nesse externo muitos problemas, inclusive, como se o outro fosse sempre o maior problema. E o meu convite é que a gente possa começar esse processo de transformação de dentro para fora e não de fora para dentro. Por isso que exige coragem. Nunca prometi que seria fácil, né? Coragem, porque exige que a gente olhe para isso com autenticidade, que a gente seja vulnerável, que a gente consiga olhar para quais são os pontos que eu preciso transformar em mim, que não é sobre o outro, né? Então, se nós estamos vivendo uma vida mais pesada profissionalmente, nos nossos relacionamentos, na nossa saúde, certamente tem algo em você que pode ser ajustado, né? Existe algo, sempre há algo dentro do nosso controle que nós podemos colocar ali mais energia para transformar, né? Então, quando a gente separa o que está no nosso controle do que não está, a gente para de querer controlar o outro, de querer mudar o outro, né? Às vezes esse controlar vem com essa necessidade de mudança do outro. E não é assim que acontece, né? Na verdade, a gente mal tem controle sobre nós mesmos, mal tem controle sobre os nossos próprios pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos. Então, se a gente mal consegue controlar nós mesmos, como que a gente vai conseguir fazer isso com o outro, né? Na verdade, é uma utopia muito grande. Boa tarde, Carolzinha! Tudo bom, meu amor? Que bom que você está aqui. E aí, dentro desse campo relacionamentos, um dos pilares para essa leveza, para buscar dentro desses relacionamentos comportamentos mais alinhados à leveza, eu quero falar de conexão. Um dos pilares é o estado de presença, que a gente começou a falar ontem, né? Esse estado de presença
verdadeira, presença genuína, presença onde eu estou ali de corpo, mente, espírito, né? Eu estou ali realmente conectado com as pessoas. Não estou colocando a exaustão, né, como um dificultador ou um distanciador, né? Não, eu estou cuidando desse estado. E só você pode fazer isso por você, né? Buscar esse estado de presença, esse estado de consciência. Só você pode fazer por você. E aí, por que eu quero falar desse campo, né, dos relacionamentos? Eu quero até trazer, assim, sobre uma coisa que aconteceu essa semana, né, comigo. E sobre a minha vida também, até como uma estratégia para que vocês possam também buscar, se fizer sentido para vocês. Eu tenho um pilar família e relacionamentos como algo que é inegociável na minha vida. E tempo de presença, tudo isso é muito importante. Hoje eu estou até num lugar diferente fazendo a live, eu estou aqui na casa dos meus pais. E quando a gente implantou recentemente um ritual assim dentro da nossa família, que são almoços dia de quinta-feira, né? Então toda quinta-feira a minha mãe está fazendo almoço pra gente, almoço aqui para as minhas irmãs, para os meus sobrinhos, né? Oi, Marci, boa tarde, querida, muita verdade. Nunca sabemos como o outro vai se comportar mediante uma fala nossa. Isso, e a gente não tem como controlar, né? No campo dos relacionamentos, nós não temos essa previsibilidade, né? Nós não temos esse controle. O controle, ele é uma ilusão, né? Então, quando a gente entra no campo sobre o outro, que é o campo ali completamente desconhecido do outro, tudo pode acontecer, inclusive nada. Tinha uma chefe minha que dizia isso, né? Tudo pode acontecer, inclusive nada. É imprevisível, né? E a gente não pode achar que tem controle disso, né? E Lee colocou também, estado de presença envolve demonstrar interesse, estar aberto a escutar as necessidades do outro de uma forma sincera. Então aqui, ó, a escuta ativa como uma estratégia de presença. E aí dentro desse ritual, né, que nós implantamos muito recentemente, inclusive, porque a minha mãe, ela ainda não tinha se aposentado e agora em dezembro, graças a Deus, conseguiu. E nós passamos assim, a gente sempre se encontra, sempre busca como uma coisa importante essa conexão familiar, esse momento de presença, de fortalecer os vínculos. A gente gosta muito de criar os nossos filhos como primos irmãos, né? Ou seja, primos que realmente tenham uma convivência, tenham memórias, né? Que eles saibam que eles têm ali um núcleo, uma base forte, pessoas com quem eles podem sempre contar na vida, né? Então, o mundo lá fora exige muito de nós, mas a gente tem isso muito forte. Sempre ter esse lugar, que os nossos filhos saibam que eles fazem parte de algo que é forte, que eles têm esse relacionamento e esse vínculo forte. E isso não é construído se nós não tivermos intenção. Isso vale para todos os nossos relacionamentos, né? Se nós não tivermos intenção, a vida faz a gente caminhar e ficar no automático mesmo, porque são muitas coisas, são muitas distrações, né? O cansaço. Então você precisa ter a intenção. E aí, pensando nisso, né? O que acontecia? A gente sempre dava, né, assim, pra gente é importante estar junto, então no final de semana a gente quer estar junto. Só que às vezes acontece de não conseguir conciliar todo mundo, né? Então, somos 4 filhas, né? Tenho meus pais, 4 filhas, né? Cada uma com sua dinâmica, com sua vida social, com suas questões do trabalho. E às vezes acontecia de no final de semana a gente não conseguir reunir todo mundo. Então, nós decidimos intencionalmente, e aí quando eu falo de relacionamentos, de liderança de si mesmo, eu preciso trazer essa palavra. Tem que ter intenção, tem que ter clareza, tem que ter consciência. A gente tem que considerar que isso é importante e tomar decisões baseadas naquilo que é importante, né? Se for esperar para quando der certo, a vida vai passando e a gente não vai reforçando isso como um valor. Então, nós implantamos isso, né? Nós definimos esse ritual, não, dia de quinta-feira, a gente foi vendo ali onde é que era melhor para cada uma. Dia de quinta-feira, toda quinta-feira tem almoço na minha mãe.
Então, nos meus pais, né? Na minha mãe que eu digo é porque ela vai pra cozinha e ela cozinha pra gente. É comida dela, ela faz, ela vai no fogão e faz pra gente. Então, tudo isso tem uma memória. A gente está construindo mais memórias, né? Nós estamos ali trazendo, buscando essa presença verdadeira, buscando essa conexão de forma intencional, né? Das crianças entre elas, nós, as irmãs, né, com os pais, os maridos, quando podem, participam também, obviamente, né? Então, assim, já sabe que tem. No dia que alguém não puder, também tá tudo certo, mas já sabe que tem. E aí, por que eu tô falando disso e quero trazer essa reflexão para vocês que eu tive ontem? Quando eu percebi, né, tinha duas agendas de reunião que tinha com clientes na quinta-feira de tarde, né? E quando eu percebi, eu já tinha colocado uma reunião às 3 horas e eu estava quase aceitando, não cheguei a aceitar e precisar desmarcar, mas automaticamente eu já ia marcar uma outra reunião às 2 horas da tarde. Só que eu já tinha live às 12h30, né? Então eu tô aqui com vocês, priorizando o nosso compromisso, né? Assim, nós estamos aqui mais meia hora, né? Isso eu consigo gerenciar, porque já foi um desafio, até minha família sabe disso. Então, eu já tinha live às 12h30. E aí eu já estava pensando em colocar outro compromisso às 2 horas e outro compromisso às 3 horas. Às 3 horas eu já tenho. Só que se a gente não para e pensa, nós começamos a colocar outras coisas na frente. Por quê? Porque a métrica de performance, ela é muito mais forte, né? A métrica de trabalho, como assim? Assim, a minha mente, ela já disse assim, não, é uma oportunidade, eu não posso perder essa oportunidade. Então, se só tem 2 horas na terça-feira, claro que eu vou dizer sim para terça-feira, para quinta-feira, desculpa. Mas será que só tinha a quinta-feira às 2 horas? Ou era algo que poderia ser renegociado? Ou é algo que eu deveria travar como uma agenda minha, né? O meu ritual com a minha família deveria ser travado na minha agenda como algo da mesma importância ou mais. Só que muitas vezes o que acontece é que nós não colocamos no mesmo patamar quando a gente está inconsciente. Pelo contrário, a gente coloca sempre como se fosse uma coisa menos importante, porque o pilar profissional, o pilar trabalho são sempre mais importantes, né? Parecem mais importantes. E eu não sei se para você é assim, né? Mas eu venho do corporativo, né? Eu sou ainda do corporativo. Então esse mundo do trabalho, esse mundo da meta, esse mundo da performance, ele puxa a gente o tempo todo para isso. É um almoço que você só tem aquele tempo de almoço e pronto, né? E tem que estar correndo, né? E tem que estar sempre acelerado, né? Sempre correndo contra o tempo e travar uma agenda ali, né? Desse almoço que hoje eu agradeço a Deus porque eu consigo. Nem sempre foi assim. Nem sempre eu tive essa possibilidade ou essa liberdade ou essa flexibilidade de fazer a minha agenda de uma forma que seja coerente com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu quero. Então isso foi uma conquista. Também preciso dizer que são fases que nós passamos na nossa vida. Depois de mais de 14 anos vivendo uma realidade ali onde não tinha essa flexibilidade, mas eu entendi que essa liberdade e essa flexibilidade fazia parte do estilo de vida que eu queria viver. Que é esse estilo de vida de colocar a minha família em primeiro lugar, esse estilo de vida de colocar o meu relacionamento com Deus em um patamar de primeiro lugar também, né? Na minha família em segundo lugar, mas primeiro o relacionamento com Deus, né? Então tudo isso virou um desejo do meu coração, né? E você vai conseguir também, Marcia, eu tenho certeza, você falou isso, né? É muito importante a mesa em família, o tempo de mesa, o tempo de conexão, o tempo de presença, que a gente não tem mais, né? Que a gente vai abrindo mão ali, vai tendo concessões, vai colocando agendas, sempre em prol de um crescimento, de uma expansão, do ter, né? E você vai conquistar, né? Eu quero conquistar isso também.
você vai, se isso for um desejo do seu coração e se você trouxer consciência para isso. Claro que nós temos que pagar o preço das nossas escolhas, né? Então nós temos que ter essa clareza, entender que estilo de vida faz sentido para mim, quais são os meus valores, o que eu não abro mão, o que é inegociável para mim. Então, se é inegociável para mim, o meu estilo de vida, a minha forma, as minhas decisões, as minhas escolhas, isso está sendo coerente com aquilo que eu quero, com aquilo que eu quero fazer, com aquilo que eu quero ser, com aquilo que eu quero ter, conquistar. Para mim, ter relacionamentos leves, ter uma vida que seja significativa, uma vida onde eu não preciso deixar os meus pedaços no meio do caminho, onde eu tenha tempo com os meus, né? Onde eu tenha tempo para me cuidar. Autocuidado não é egoísmo, né? Você conseguir ter tempo para ir para um médico. Eu tenho médico hoje também, né? Eu tenho uma consulta para ir hoje, então mais pro finzinho da tarde, mas eu já consigo fazer isso. Então esse estilo de vida que eu conquistei porque isso para mim era muito importante, e aí eu tive que traçar estratégias para isso, eu tive que desenvolver muitas habilidades para isso, né? Outras habilidades, tive que fazer coisas diferentes, né? Então, tudo isso tem a ver com esse processo de autoliderança. Sem essa clareza, a gente está só reagindo ao mundo. É isso, né? Oi, Cláudia, seja bem-vinda, viu? Que bom você aqui também. Isso é tudo, né? Família, tempo de mesa, tempo de qualidade. Você ser vulnerável nas suas relações, você poder ser autêntico, você poder ser você mesmo, né? Você fortalecer esses vínculos. Isso é o que fica de verdade, assim. É isso que faz com que a gente viva uma vida significativa, né? O que a gente deixa nas pessoas, o que a gente inspira as pessoas, o que a gente edifica na vida das pessoas, né? Então, nós podemos viver uma vida com mais sentido, com mais leveza e com mais prosperidade também. Eu nunca disse que o ter não é importante, que o conquistar, o prosperar, no sentido até de não vejo prosperidade só como riqueza material, mas isso também. Só que isso é consequência, né? Então, muitas vezes a gente inverte a ordem das coisas, a gente não cria uma base sólida, uma base sustentável. E o que é essa base? É você ser coerente com os seus valores, é você olhar para dentro, é você ter esse autoconhecimento. Será que você conhece? Será que você sabe qual é esse estilo de vida? Será que você está se permitindo sonhar com isso? Será que você sabe quais são os seus valores inegociáveis, aquilo que é o núcleo, isso aqui eu não posso mexer, isso aqui eu não posso abrir mão? Ou se eu estou abrindo mão temporariamente, eu estou construindo no presente aquilo que eu quero conquistar? Então aí a gente para de agir no automático, a gente para de ficar só no deixar a vida me levar, nos anestesiando, nos distraindo, e a gente começa a se construir como um ser humano que busca isso com consciência, né? Então, esses primeiros dias nós vamos falar de liderança de si mesmo, e no segundo momento desse desafio de 21 dias a gente vai falar sobre essa visão de futuro, sobre essa construção, né? Sobre esse alvo, digamos assim, né? Se a gente não tiver um alvo, se a gente não tiver uma visão clara, o processo ele começa a ficar mais pesado, né? Por quê? Porque às vezes a gente não vê nada acontecendo. Aquela história do crescimento das raízes, né? A raiz primeiro ela cresce escondida, ela cresce para baixo, a semente sofre a pressão do solo, ela vai levar um tempo até que apareça alguma coisa e até que dê fruto. É um processo, Então, às vezes a gente quer só o fruto e a gente não quer pagar os preços. Então, se a gente não estiver enxergando, a gente vai falar sobre essa visão de futuro. E pagar os preços, né? Então, sobre pagar preços, por exemplo, eu estou aqui falando de mais flexibilidade, de mais liberdade, de um estilo de vida muito mais coerente com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu sonhava e continuo sonhando, né? Com novos alvos, novas possibilidades, ainda há muito a ser conquistado, mas essa liberdade que eu tenho hoje de estar num ritual de família e de poder priorizar a minha agenda, colocando isso como alvo
E aí, finalizando essa história, a reunião das 14 horas, eu não marquei essa reunião das 14 horas, ficou para um outro dia. E passa na minha cabeça, poxa, será que eu vou perder essa oportunidade? Será que vai dar certo? A princípio, nem a pessoa nem ia poder, né? Mas eu coloquei que era importante para mim ter, né, esse horário hoje com a minha família. Se eu travei essa agenda dia de quinta-feira, então eu preciso sustentar isso. No meio do processo, a gente vai, sem querer ali, até se sabotando. Então eu quase já estava me sabotando de botando mais coisas e sendo corrido. E isso quase me pega, né, distraída para continuar correndo e não ter esse nosso momento hoje com presença. Então, é vigiar o tempo todo, né, ter esse alvo muito claro. E aí os preços, né, por exemplo, no carnaval, né, daqui a pouco vai ter um monte de gente aí, feriadão enfim, né, desafio 21 dias, você vai fazer as lives no carnaval? Eu vou fazer. Segunda, terça e quarta eu vou fazer. Eu só vou confirmar com vocês o horário. Provavelmente não é esse horário de 12h30. Mas quem quiser ficar por dentro de todos os horários, entra no grupo, tá? Tem um grupo. Depois vocês podem falar comigo. Tem um grupo no WhatsApp. Estavam me ligando aqui. Todos os horários. E eu vou fazer, né? E eu vou fazer porque eu vou tá assim, viajando. Vou estar na casa de praia com a família. Mas não tá só a gente, né? A gente não tá em folia nem nada, a gente vai estar em casa, só aproveitando, curtindo, descansando. Então, eu vou estar aqui servindo vocês com o meu melhor e colocando, né, e contribuindo. Então, isso também é um preço que a gente paga, mas é um preço pelo estilo de vida que faz sentido para mim, que eu gosto de fazer, né, que tem propósito. Marci, né, falou aqui, Jesus pagou um alto preço por nós, precisamos nos esforçar para conquistarmos tudo que Ele já preparou para nós. E que preço alto, né? Que preço alto, se não estivermos despertos, a gente até esquece. Eu vou fazer também, Marci está fazendo lives também, muito bem, Marci, estamos juntas na mentoria, nesse desafio, e sua aula hoje foi incrível, inclusive, viu? Amei. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Eu amo essa frase. É Santa Teresinha, essa frase? Eu amo essa frase, irmã. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Né? Se fosse fácil, estava todo mundo fazendo. Mas, na verdade, o que é que está todo mundo fazendo? Na verdade, a maior parte das pessoas está distraída. Não está nem percebendo. É Santa Teresa d'Ávila. Na verdade, a maior parte das pessoas, elas não estão nem olhando para as próprias emoções. Elas estão tão distraídas, tão anestesiadas. E eu fico pensando, sabe, sobre esse pilar relacionamentos. É muito sério isso, né? O que a gente vive no mundo da tecnologia é uma coisa incrível, maravilhosa. Eu só posso falar aqui com vocês por causa da tecnologia, né? Eu tô alcançando pessoas que eu nem imaginava. A Marci tá lá no sul, né, Marci? Então, assim, nós alcançamos pessoas que a gente nem imagina com a tecnologia, mas como tudo, existe o outro lado também, né? Como é que a gente está usando essa tecnologia? Então, se a gente está usando só para se anestesiar, a tecnologia, o celular, até a gente falou sobre isso ontem, nunca as pessoas estiveram tão desconectadas dessa presença física. Então, sabe o que eu vou fazer agora? Sim, no interior do Rio Grande do Sul. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou deixar o meu celular, quando eu terminar aqui a live, eu vou deixar o meu celular aqui, dentro do quarto, e vou para o tempo de mesa. Né? E vou buscar não estar distraída com o celular, conectado com os meus. Se eu pegar é só para filmar e aí eu mostro para vocês, os meninos brincando. Eu filmo e depois posto. Eu sou fera em ser aquela pessoa que primeiro eu vivo, depois eu posto. Eu posto muito assim, às vezes coisas atrasadas, porque eu me policio para estar vivendo. E não é que seja fácil, mas é porque se a gente, com toda a consciência, eu com consciência sobre isso, né? Às vezes a gente tá ali, se desconecta e vai pro celular e vai para alguma outra coisa e imagina que não tá nem pensando sobre isso.
quem não está aqui, né? Quem está ali olhando a vida dos outros. Quem está, ao invés de se construindo a vida dos outros, né? Ou falando mal dos outros, fofocando, julgando, gastando seu tempo, sua energia, sua atenção, os elementos assim, mais importantes que a gente tem na vida. Então, como eu sou grato por vocês estarem dando a atenção de vocês para isso aqui. Eu tenho certeza que vocês são pessoas que estão buscando se construir como seres humanos melhores. Quando a gente está com esse foco na construção de nós mesmos e não no egoísmo, né? Autocuidado não é egoísmo, ou olhar para essas coisas, autoconhecimento, autoliderança, não é egoísmo. Porque nós sabemos que o fruto disso vai vir para os outros. O fruto disso vai aparecer, se eu for uma pessoa melhor, o meu marido vai usufruir disso, o meu filho, a minha família. Então, que nós possamos estar mais despertos, corajosos para viver uma vida que faz sentido, uma vida consciente, uma vida com mais presença, uma vida com mais liberdade para sermos quem nós fomos criados para ser, né? E para que possamos colocar os nossos talentos, as nossas forças, as nossas convicções no mundo, buscando isso com verdade, com coragem, com humildade, né? E edificando a vida das pessoas, né? Sempre edificando a vida das pessoas, construindo. Não sejamos aquelas pessoas que nos relacionamentos carregamos peso, né, de ficar o tempo todo criticando, julgando, destruindo, né, fazendo com que o outro se sinta menor, fazendo com que o outro se sinta incompetente, enfim, né, ao invés de construir, a gente está drenando, sabe, a energia. Então, eu sei que os relacionamentos é um campo desafiador. Eu sei que os nossos cônjuges, filhos, amizades, campo do trabalho, eu sei que as pessoas não são perfeitas, as pessoas são cheias de defeitos, inclusive você, inclusive eu. Só que se nós não estivermos olhando para isso, enxergando que, poxa, de repente existe esse espelhamento nos relacionamentos, sabe? Às vezes o que incomoda no outro, o que mais incomoda o outro é algo que está refletindo aquilo que a gente nem está liderando em nós, sabe? Assim, não culpa o outro pela sua falta de paz, não culpa o outro pela sua falta de leveza. Nós temos essa projeção, então pare e pensa sobre isso. Por que esse relacionamento está sendo tão desafiador para mim? Por que eu só vejo crítica? Por que eu estou o tempo todo julgando? Eu estou o tempo todo apontando, o tempo todo reclamando? O que isso fala sobre mim? Coloca esse espelho sobre você. Óbvio que tem a conta do outro, mas a do outro não está no seu controle. É esse o ponto. Não coloque energia naquilo que não está no seu controle. E coloque energia em se construir melhor, né? Eu falei ontem numa entrega de relatório da mentoria, era uma mentoria executiva, e eu até usei uma expressão assim, que nós estejamos sempre com aquela plaquinha, estamos em obra para melhor atendê-los. Então é um pouco disso, né? Assim, quando a gente cometeu um erro, uma falha, né? De repente a gente tem que pedir desculpa, poxa, eu acho que naquele momento eu falei algo que eu não devia, peço desculpas, naquele dia eu poderia não ter reagido daquela forma, desculpa, estou em obra para melhor atendê-lo. Então, quando nós colocamos isso como um alvo, né, nos construir como seres humanos melhores, entendendo que nós temos tantas virtudes a serem desenvolvidas, o outro ele passa a afetar menos a gente passa a proteger mais essa paz, porque os incômodos do outro refletem o que ainda não lideramos em nós, ou que ainda não lapidamos em nós. Senão nem entra no coração. Senão nem tem ressonância interna. Então que a gente possa proteger o nosso coração e buscarmos ser pessoas melhores. Porque quando nós melhoramos, todo o entorno também é afetado de alguma forma positivamente. Esse entorno também melhora, tá bom?
Gente, muito obrigada pelas participações de vocês. Amanhã vamos para a nossa quinta live. Quero pedir que vocês compartilhem com mais pessoas, se estiver fazendo sentido para vocês, se vocês gostaram. Eu sei que algumas pessoas não conseguem assistir a live toda, então eu vou deixar salva no YouTube, tá bom? Falem comigo, ou na última foto do desafio no feed, coloca lá desafio, vocês já vão receber o link para entrar no grupo. Estou mandando um mapa mental com as lives e estou para solidificar aí o conhecimento de vocês, as reflexões de vocês, e estou compartilhando só lá no grupo, tá bom? Então entrem, fiquem por dentro e vamos nos transformar juntos, né? Esse desafio também é para mim, e nós vamos ter também a live de amanhã e depois retomamos na segunda-feira. Sim, segunda de carnaval, estaremos aqui compartilhando conteúdo que edifica a vida das pessoas, tá bom? Obrigada também, Marci, muito obrigada, tema muito importante. Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã.